Bom dia, oitavão. Chegamos aí a mais um capítulo do nosso livro, né? Estamos na reta final. Nós vamos falar sobre imperialismo. Na aula passada eu já entrei nesse tema com vocês, expliquei o conceito de imperialismo e quais eram os continentes que estavam envolvidos ali nessa corrida imperialista que nós vamos chamar de agora em diante, né? Então vamos lá. África, Ásia e Oceania são os três continentes que os países da Europa, que se tornaram grandes potências desde a primeira e a segunda Revolução Industrial, vão partir ali para dentro, né, desses continentes. Em primeiro lugar da África, eles vão direto, né, para a África para tentar buscar o quê? Matéria-prima. Que tipo de matéria-prima? Metais preciosos, minérios, né, entre outros, né, que eles vão buscar para poder fornecer essa matéria-prima para as suas indústrias lá na Europa. No entanto, nós temos dois países que vão entrar nessa corrida imperialista que não pertencem à Europa. Um deles é o próprio Japão, né, que está ali também, né, na sua corrida para dominar, né, algumas partes da Ásia, da própria África também. Eles vão tentar fazer por meio desse domínio de expansão territorial. Eu estou falando de expansão territorial, eles estão expandindo, né? E os Estados Unidos da América, que também estava já uma grande potência. Quando eu falo grande potência, senão que economicamente os países europeus que entraram na corrida imperialista, como foi falado no vídeo lá na última aula, né? E Japão e Estados Unidos, eles vão querer disputar de igual para igual ali com os países da Europa um pedacinho de terra na África a princípio. A questão é, a África ela era povoada, né, nesse momento da história, século XIX, metade para o final do século XIX, por tribos africanas. E essas tribos tinham um modo de viver muito simples, né, que no dia a dia deles era muito comum a forma de vida deles, né, era bem, lembra um pouco os nossos indígenas aqui no Brasil, não é igual, mas lembra, uma forma tribal. Da mesma forma que eles tinham essa forma tribal, eles guerreavam, eles lutavam entre si. Então, às vezes uma tribo não se dava bem com uma outra tribo. E aí isso era uma questão dentro da África muito perigosa, porque se a galera lá, se os Zulus, não se davam bem com a tribo dos Nandis, e assim por diante, eles jamais iriam ficar bem no mesmo espaço. O europeu chega na África, né? Esse homem europeu, quando eu falo homem europeu, são os países da Europa, eles chegam na África e numa conferência chamada Conferência de Berlim, eles vão dividir mesmo, fatiar a África em pedaços, não sair dividindo, cortando a África, mas colocando ali esse território aqui. Deixa eu pegar um mapinha para dar uma ideia. Eles vão fazer, né, pegar, a África tá aqui, né, a África vai ser toda partida em pedaços, e aí a galera da França vai ocupar um pedaço, a Inglaterra vai ocupar outro, só que dentro desses pedaços aqui que a África, né, que se encontra o continente africano, existem tribos que não se dão, povos africanos que não se dão. E aí o francês que vai lá ocupa esse pedacinho que vou dar como exemplo aqui embaixo, né? Ele vai acabar misturando, se faz fronteira com outra tribo, vai acabar misturando as tribos, e aí os próprios africanos vão brigar entre si. Isso vai enfraquecer um pouco a luta do povo africano e eles vão acabar cedendo, não cedendo, mas aceitando esse imperialismo que o europeu vai chegar lá e colocar. Uma outra questão que o imperialismo traz para a gente refletir é a seguinte: o imperialismo, ele traz consigo, ele carrega consigo a ideia de que existe uma raça superior à outra, melhor, mais inteligente. Isso é mentira, é uma mentira que os imperialistas usaram
para fazer com que os povos dominados aceitassem isso. Então, como que eles faziam? Eles usavam termos como determinismo, positivismo, vamos ver qual outro termo aí que eles usavam. Eugenia e racismo. Então, determinismo, positivismo, eugenia e racismo vão ser 4 conceitos que o europeu, vai usar para dizer: nós estamos à frente de vocês, africanos. Eu estou falando da África, que a princípio a África ela vai ser a mais assim procurada. Em seguida eles vão para a Índia também, ali onde fica, na região da Ásia, eles vão para a Índia e vão usar o mesmo discurso. Outra coisa que vocês não devem deixar passar, que é muito importante, tá? É a questão de 2 países que ainda não são países, não estão formados enquanto nação, estão passando por esse processo: Itália e Alemanha. Esses 2 países vão passar pelo processo de unificação. O que quer dizer isso? A Itália, ela ainda estava ali com algumas heranças, digamos assim, do finalzinho pós-Idade Média, início da Idade Moderna. Não existia Itália, existia o espaço geográfico, aquele formato ali onde a Itália se encontra, mas ela não se chamava Itália. Então existiam povos que viviam ali. Esses povos tinham culturas, costumes muito parecidos entre eles. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a lutar pela sua unificação para transformar a Itália num Estado. Qual era o interesse disso? Se é um Estado, se torna um país. Se torna um país, ele fica mais forte, ele pode entrar na corrida imperialista. A mesma coisa aconteceu com a Alemanha, tá? Só que na Itália nós vamos ter a chamada Comuna de Paris, onde trabalhadores foram à luta, brigar por essa unificação, e nós tivemos muitas mortes ali, tá bom? Na Alemanha, nós vamos ter um processo parecido de unificação. Então, esses 2 países aí do mundo europeu, se vocês lerem o livrinho de vocês vão ver que são 2 países, foram os 2 últimos países a se unificarem enquanto nação, a entenderem assim: agora nós somos um país, agora aqui é Itália, aqui é Alemanha, entendeu? Então é mais ou menos isso que vocês precisam entender. O entendimento melhor vem através da leitura e de pesquisa. Então não deixe a comuna a unificação da Alemanha e da Itália de fora, tá? Prestem atenção, estudem esses assuntos. Vamos lá, turminha. Como eu estou falando aí sobre unificação de Itália, Alemanha, geralmente é chamado de unificação ítalo-alemã. Por quê? Porque foram os 2 últimos países, enquanto Estado e nação, a se unificarem e se tornarem um país só. Então, lá na segunda metade do século XIX, a Península Itálica estava dividida em vários estados independentes. Entre eles se destacava o reino de Piemonte e Sardenha, ao norte da península, mais desenvolvido que os reinos do centro e do sul, e submetido parcialmente à ocupação austríaca. Então nós vamos ter aqui a ocupação austríaca, ali da região da Áustria, Isso é muito importante vocês gravarem, porque isso já estamos falando dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E aí, nesse contexto, fortaleceram os ideais nacionalistas, ou seja, de que aquela nação era importante, que aquela nação era soberana. Tudo isso começa a nascer aos pouquinhos. Na região, principalmente após as revoluções liberais de 1848 e após o rei sardo-piemontês Victor Emmanuel II aliar-se ao rei francês Napoleão III, isso mesmo. Lembra lá do Napoleão? Então, descendente dele. Em busca de apoio para derrotar os austríacos. Então, o objetivo era a derrota dos austríacos. A unificação italiana foi liderada pelo reino de Piemonte-Sardenha. A Itália era dividida em reinos, então não existia Itália. Era o reino da península de Piemonte-Sardenha, o reino de Piemonte-Sardenha, entre outros reinos. Esse aqui foi o mais importante.
Em 1859, com amplo apoio popular, os sardos piemonteses, que são os pertencentes ao reino de Piemonte e Sardenha, entraram em guerra contra o Império Austro-Húngaro, tá? E venceram, conquistando um outro reino, o Lombardo-Veneziano. Veneziano vem de Veneza, Itália, ou seja, estamos falando da Península Itálica mesmo. A derrota inspirou outros reinos italianos a rebelarem-se contra o Império Austro-Húngaro, que era o império que dominava a região. E aos poucos foram anexando-se ao reino de Piemonte e Sardenha. Com o sucesso das conquistas, em 1861, um parlamento que foi reunido lá em Turim proclamou Vítor Emanuel II rei da Itália. Então a Itália agora tinha um rei, não reinos, apenas um reino com um único rei, Vítor Emanuel II. A unificação italiana foi concluída só em 1870, com a ocupação de Roma e o fim dos Estados Pontífices. No entanto, a invasão aos Estados Pontífices provocou a insatisfação da Igreja Católica, que passou a não reconhecer mais Vítor Emanuel II como líder do Estado italiano. Aí houve um desacordo, porque os Estados Pontífices é ali onde fica o Vaticano, entendeu? Eles queriam tomar conta daquilo também. Esse desacordo entre Igreja e Estado foi solucionado somente em 1929, olha quantos anos levou. Lá no Tratado de Latrão, que nós vamos entender na Segunda Guerra, lá em Mussolini, tá? Quando líderes da Igreja e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que criava o Estado do Vaticano e reconhecia o Papa como seu respectivo chefe. Então, isso aqui é para vocês entenderem, foi um outro texto que eu resumi para vocês, e aqui nós temos os antecedentes. Lá no século XIX, grandes territórios europeus já eram unificados, menos a Itália e a Alemanha, já entendemos isso. Após o Congresso de Viena, a Itália foi dividida em reinos. Aí acabei de falar o nome de alguns, está no livrinho de vocês, página 297. A Alemanha, por sua vez, foi dividida em 39 estados, chamada ali a Confederação Germânica. Porém, várias guerras e medidas acabaram levando essas duas regiões à unificação. Aí nós vamos ter as unificações. Italiana, 1848 a 1870, e alemã, 1834 a 1871. Nós vamos ver que lá em 1927, com o Tratado de Latrão, estamos falando aí dos antecedentes da Segunda Guerra, o Benito Mussolini, que foi um líder totalitário, assim como o Getúlio Vargas aqui no Brasil, ele vai indenizar a Igreja e surge o Vaticano. Então, essa unificação ítalo-alemã, da Itália e da Alemanha, ela gerou muitos problemas por conta de território, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, o Reino da Prússia, nós vamos ver Piemonte e Sardenha. Aqui essa questão dos camisas vermelhas, vocês não prestem atenção. A única coisa que eu quero que vocês gravem é que Giuseppe Garibaldi, que lutou lá na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos aqui no Brasil, ele vai também lutar pela unificação da Itália. Então, prestem atenção nesses detalhes. Essa foi a explicação, tá, de hoje. Uma explicação muito rápida, muito breve. Vocês vão ter uma semana para fazer essas atividades que eu passei, tá bom? E aí vocês vão assistir a correção com explicação que vai vir em seguida aqui para vocês. Façam essa correção com calma. O que der para fazer hoje, vocês façam hoje. O que não der para fazer hoje, façam durante a semana, porque dia 2 agora é feriado e a gente retorna na próxima semana, dia 5 de novembro. Então, até o dia 5, nós temos aí 7 dias para colocar as tarefas em dia. Dúvidas, estou a professora aqui na plataforma, que eu vou acompanhando vocês e ajudando o que for possível. Fiquem com Deus e até a próxima aula.